Olá, graça e paz. Estamos dando início hoje ao comentário do livro de Apocalipse. Amém? Um livro fascinante, desafiador e já quero dizer nesse início, o objetivo é fazer com que você seja estimulado a ler o livro de Apocalipse. Amém? Então eu não vou entrar aqui em pormenores, nem vou querer elucidar todos os questionamentos e as perguntas. Não. O objetivo é deixar com que o livro seja mais simples. Eu não sei se vou conseguir fazer isso, mas eu conto com a ajuda de Deus e a unção do Espírito Santo na minha vida para fazer isso e estimular você a ler o livro de Apocalipse. Muitos cristãos não leem o livro de Apocalipse porque têm medo pelas figuras de linguagem, né? Os exemplos que João usa, se utiliza, né? E eles ficam com muito medo. Eu quero dizer, se você hoje pertence à Igreja de Jesus Cristo, você não precisa temer o livro de Apocalipse, mas você precisa conhecer e se alegrar, porque esse livro mostra que Jesus Cristo triunfou, amém? Que ele reina e que em breve ele voltará para buscar todos aqueles que pertencem a ele. E esses que pertencem a ele, irmãos, têm um futuro glorioso, esperançoso. Quando João escreveu esse livro, ele estava querendo trazer um despertamento e esperança para a igreja da sua época. Amém? Então aqui ele vai falar no capítulo 1 o título e o autor, também o assunto do livro, né? Vai dedicar o livro às 7 igrejas, amém? E já vai começar as 7 cartas a partir do capítulo 2. Mas como nós estamos no capítulo 1, diz aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha que coisa tremenda, amém? João vai falar aqui já no versículo 3 que são bem-aventurados, felizes, amém? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Amém? Ele fala aqui sobre ler, ouvir e guardar. Essa palavra guardar é semelhante a praticar. Então existe aqui não somente revelações, mas existe aqui instruções práticas para a vida cristã, para a vida de hoje. E nós vamos nos deter exatamente nisso, nessas instruções práticas, amém? Não vamos entrar nos pormenores das interpretações, vamos falar um pouquinho de escatologia, que para os nossos dias é algo muito complexo, mas que para os dias da igreja eram doutrinas fundamentais, como está arrolado lá em Hebreus, capítulo 6, né? Dentre as 6 doutrinas fundamentais está a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas doutrinas eram bastante ensinadas pelos apóstolos. Paulo teve muito cuidado em não deixar dúvida com relação à ressurreição dos mortos e ao juízo eterno. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, ele destina um capítulo inteiro falando somente sobre ressurreição, arrebatamento e segunda vinda. Amém? E o objetivo dele escrever aquele capítulo é para que aqueles que estavam empenhados na obra continuarem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é em vão. Então, o objetivo de nós estudarmos as profecias é nos estimularmos diante das situações atuais em que nós estamos vivendo, amém? E assim todos os cristãos, por todas as eras, essas profecias ou a revelação de Jesus Cristo, porque a palavra Apocalipse significa isso, revelação. Eu sei que se criou um significado diferente para essa palavra, como fim, como destruição, como a destruição da terra, né? Mas Apocalipse significa revelação, é isso que o nome significa.
Então, Jesus está se revelando, Jesus está revelando como a igreja deve proceder em meio às dificuldades que ela vai enfrentar, amém? E sempre enfrentou, e Jesus traz a revelação do fim, aonde ele vencerá o inimigo, amém? Instaurará o seu reino milenar e ainda haverá um novo céus e nova terra na eternidade futura. Então veja como é fascinante a leitura do Apocalipse. Estamos apenas nos primeiros 3 versículos do capítulo 1 e já foi embora 5 minutos de comentário, amém? Então aqui, a partir do versículo 4, amém, até o 9, há uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? Então esse cenário das igrejas, ela é muito importante, amém? Logo porque, provavelmente aqui, a igreja não estava mais concentrada, né, em Jerusalém, que provavelmente ou estava perto da sua destruição ou já tinha sido destruída, dependendo do autor e dependendo da cronologia bíblica que nós estamos estudando. Eu particularmente creio que já havia sido destruída Jerusalém, o templo já havia sido queimado, né? Já tinha sido destruído. Vocês sabem que Jerusalém e o templo foi queimado no ano 70 depois de Cristo, dessa era que nós estamos vivendo, né? Já que em 64 Nero colocou fogo em Roma, quase destruiu Roma, culpou os cristãos e a partir dali veio uma grande perseguição, né? E acabou também se levantando as revoltas judaicas e Roma entrou em Jerusalém e destruiu a cidade e se cumpriu a profecia de Jesus que diz que não haveria pedra sobre pedra. Então aqui João ele vai se destinar a essas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, amém? Então ele vai trazer instruções a estas 7 igrejas, louvado seja Deus. João está escrevendo para as 7 igrejas reais na província romana da Ásia, que representam todas as igrejas locais de cada século. As bênçãos que ele pronuncia têm sua fonte no Deus triuno. O Pai é descrito em termos de sua natureza eterna. Os 7 Espíritos retratam o Espírito Santo em sua atividade dinâmica, complexa e perfeita. Vê a introdução ao Apocalipse, amém? Ou seja, na minha Bíblia de estudo, aqui tem o Espírito Santo em ação e na introdução ele fala muito sobre isso. E Jesus é representado em termos de seu sacrifício de redenção, sua ressurreição e seu reino eterno. Jesus, como Rei Messias, é o tema principal de Apocalipse. É como eu disse, a revelação de Jesus Cristo. Amém? O sacrifício de Jesus deu a todos os crentes os privilégios que pertenciam a Israel no passado. A expressão nos constituiu reino e sacerdotes é claramente uma referência à função do crente agora, no presente, em testemunho e adoração. Amém? O versículo 7 vai falar sobre a volta do Senhor e diz que essa volta será real, pessoal e visível. Louvado seja Deus. Maranátha, Jesus está voltando. Irmãos, isso é real e será visível. Mas antes, vocês sabem, acontecerá alguns fatos interessantes, né? O arrebatamento da igreja, o período da tribulação, ou seja, a última semana de Daniel. Vocês sabem que quando Jesus ressuscitou e iniciou essa dispensação chamada de graça, o relógio dos judeus parou, né? E começou agora essa era chamada de Era da Igreja. Então, para que o relógio volte a tocar novamente e cumpra a profecia de Daniel das 70 semanas, e falta a última semana, a igreja precisa ser retirada e Deus vai se voltar novamente para Israel e para os judeus e o relógio vai ser, vamos dizer assim, vai voltar a contar para os judeus. E ali haverá 7 anos, amém? Então, dividido esse período na metade em 3 anos e meio, né? Então, nós vamos estudar algumas coisas com relação a isso. Não vamos entrar nos pormenores, porque, como vocês estão vendo, o assunto é um pouco complexo, amém? Mas com o Espírito Santo, com bons livros e um bom estudo escatológico, nós vamos levar de letra e entender isso com muita sabedoria e com muita tenacidade, amém? Então, aqui nós vimos, né,
como é interessante o livro de Apocalipse. Amanhã eu vou comentar a visão do Jesus glorificado que João viu, amém? Do versículo 9 até o versículo 20, se Deus assim permitir. Então, que Deus te abençoe. Quero convidar você. Hoje à noite vou ter uma live com o pastor Policarpo, falando um pouco sobre ciência e fé. Amém? Se você tem interesse nesse assunto, também é um assunto complexo, mas nós vamos ter ali um tempo para estar abordando um pouco a respeito da ciência e fé e como isso pode afetar as nossas vidas e como é que nós devemos nos posicionar diante dessas duas visões que eu acredito que não se chocam. Elas andam de forma paralela e nós podemos tirar o melhor das duas. Amém? Mas se tiver que escolher uma, escolha a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um grande abraço e tenha um bom dia em nome de Jesus.